que é o princípio número 3. O princípio número 3 diz que a TCC enfatiza a colaboração e a participação ativa. Na TCC, você não é só um espectador passivo, você não está aqui ouvindo uma aula, né? Você está ativamente envolvido no estabelecimento das metas, na realização das tarefas de casa e na prática dessas novas habilidades que você quer adquirir. Essa participação ativa é essencial para o sucesso da terapia, porque permite que você aplique o que você aprende aqui nas sessões na sua vida diária. Eu gosto de dizer o seguinte, né? 1 horinha da semana, aquele momento que a gente chama de terapia, é na verdade o momento dos ajustes finos. A sua vida é de fato a prática terapêutica. Colocar em prática a terapia. Você entende? Então, viver é fazer terapia. E ir para o psicólogo é reajustar, é olhar, é recalcular, é analisar, é decidir o que modificar ou o que manter. Porque às vezes tem coisa que está dando certo que você não quer modificar. Eu já tive pessoas chegando no consultório me dizendo que não tiveram uma boa experiência com terapia, por exemplo, porque o terapeuta ficou lá, parado, sentado, ouvindo, anotando, enquanto as pessoas falaram a sessão inteira. Isso, inclusive, foi uma experiência da minha esposa. Isso pode dizer mais a respeito do tipo de terapia que foi feito, né? Da abordagem terapêutica, né? Mais precisamente falando. E isso dificulta um pouquinho o vínculo terapêutico e na colaboração ativa. É importante que haja colaboração e participação para que o processo terapêutico evolua, sempre, constantemente. Um exemplo sobre fobia específica, que é muito interessante esse exemplo, ele ilustra bem essa dificuldade de um paciente que tinha aracnofobia. Um caso bem clássico. Ele veio por uma indicação psiquiátrica. No início da TCC, ele estava incrédulo sobre a eficácia dos tratamentos. Ele já tinha feito uma sessão, né, de uma outra orientação psicológica. Não gostou muito, porque ele ficou lá, né, sendo ouvido e não se sentiu conectado. E ele relatou que a psicóloga que ele passou nessa uma única sessão só anotava, né? Anotava, pontuava esporadicamente e sem muito feedback. Esse cara, eu percebi que ele não conseguiu estruturar um elo terapêutico com essa psicóloga. E a maior reclamação dele foi que ele se sentiu muito desconfortável com o silêncio dela. Ele não sabia muito bem o que ele tinha que fazer. Então, eu achei muito interessante isso. Ele não sabia o que fazer, ele não sabia o que falar, porque ele queria ser melhor guiado dentro ali do processo terapêutico, e a psicóloga só dizia para ele, né, continua falando, ou então perguntava para ele de vez em quando, o que mais, né, o que mais você tem para falar? Então ele se sentiu muito perdido dentro da sessão. E aí ele chegou aqui com uma demanda inicial sobre o relacionamento dele. A gente começou a investigar e a gente percebeu que o problema se tratava de uma fobia específica. Ele veio com um problema de relacionamento e a gente percebeu que era outro. Mas isso só surgiu depois da 5ª sessão, onde ele se sentiu um pouco mais à vontade para falar sobre o assunto, quando ele percebeu que a forma, né, que a TCC abordava tinha uma troca mais constante, mais em forma de bate-papo mesmo. E ele trouxe isso, né, ele até falou, nossa, parece um diálogo, é mais real o que a gente está fazendo, né? Parece mais real. Essa foi a fala dele. E o caso dele tinha chegado num ponto extremo, porque ele tinha uma namorada recente na vida dele e essa namorada achava estranho ele não ter cortina em casa, né? Cortina, persiana, nas janelas, né? E isso estava gerando inicialmente um problema porque ela não queria ficar na casa dele, não queria passar a noite lá porque ela não conseguia dormir direito, né? Ficava com claridade e tudo mais. Esse foi o motivo inicial da estranheza dela. O episódio determinante para ele buscar a terapia aconteceu quando ele agiu de uma forma bastante irracional, né? Uma forma bem extrema, que ele retirou o vaso sanitário do banheiro. Literalmente tirou a privada do chão. Porque essa namorada, né, que recentemente tinha entrado na vida dele, viu uma aranha morta, pegou, jogou na privada e deu descarga. Ele nem sequer mencionava a palavra aranha. Ele não falava. Ele falava, né, aquele bicho peludo com pernas. Então, com muito foco, a gente foi alinhando o tratamento dele sobre, né, essa fobia específica. A gente iniciou o processo, né, de desensibilização sistemática com ele. E ele foi voluntariamente se aproximando desse estímulo que era tão aversivo para ele. Primeiro, a gente foi se aproximando mentalmente, falando, né, pensando a respeito disso. Seguido da verbalização, falando aranha, a palavra aranha. Isso já trouxe para ele
tremendas reações, né, fisiológicas. Depois a gente passou para escrita, para desenhos, a gente passou a visualização de desenhos mais detalhados, fotos, até a gente conseguir ver os primeiros vídeos em sessão. Com essa constância, né, vendo os vídeos, em um dado momento da terapia, ele chegou e falou para mim que tinha assistido aquele filme, né, bem antigo, que o nome do filme é Aracnofobia, e ele fez isso por conta própria. E essa capacidade voluntária de fazer isso é muito interessante. E ele já não se sentia mais paralisado, né, e nem com choques no corpo que ele relatava, né? Ele falava, eu sinto choques no meu corpo inteiro na presença das aranhas. Então, ele até tinha comprado já cortinas para casa dele, o que ele nunca tinha feito antes na vida adulta dele. Então, esses progressos mensuráveis foram possíveis com esse elo terapêutico que a gente inicialmente traçou. A namorada dele se transformou, né? A então namorada se transformou hoje em esposa, em um casamento. Tudo isso graças à vontade dele, da colaboração e da participação. E sem isso, nenhum terapeuta, nenhum guru, nenhum mágico teria conseguido esse resultado para ele. Que foi com essa meta, com esse foco, que ele alinhou esse próprio objetivo dele. E isso é muito interessante porque isso leva a gente para o próximo princípio.